quero falar hoje sobre inferno, mito ou realidade? Inferno, mito ou realidade? Quando foi que você ouviu uma última mensagem sobre este assunto? Meu intuito não é assustar ninguém, não é tirar sono de ninguém, não é causar pânico, é trazer à mente aquilo que é a realidade. Nós não gostamos de ouvir falar sobre isso, como não gostamos de ouvir falar sobre morte. Quem gosta de ouvir falar sobre morte? Sai para lá com esse assunto, é o que logo a pessoa diz. Mas todo mundo sabe que vai morrer. Mas as pessoas preferem ignorar. Melhor coisa, meu amado, é você estar consciente da realidade dos fatos. E viver à luz da realidade e não de uma pseudo-realidade, do engano. Por esta razão que eu quero tratar com você a este respeito, e a palavra de Deus nos dá prova de que este assunto é uma realidade bem maior do que muitos imaginam. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 10, versículo 28. A palavra do Senhor assim nos diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra inferno, ela tem o sentido de sofrimento. É uma palavra que tem pelo menos 4 vocábulos no original, tanto hebraico quanto grego. No hebraico, nós encontramos Seol ou Sheol. Essa mesma palavra, ela aparece no grego como Hades, mundo dos mortos, além túmulo, e em algumas traduções lugar de sofrimento. No original, é esse o termo que nós conhecemos. Encontramos em Pedro, 1 de Pedro 3,19, quando se refere a inferno, o vocábulo que aparece lá é tártaro ou tartaro, como queiram. Aprisionamento, escuridão. Então, o tártaro é o lugar denominado onde os anjos decaídos foram aprisionados por Deus. E há na linguagem de Jesus a expressão Geena ou Guiena. O que era a Guiena? Era um lugar ao lado de Jerusalém, onde eles queimavam todos os restos da cidade e tudo aquilo se transformava numa combustão de tal maneira que ali o fogo era intenso e contínuo. E Jesus então fez uso dessa expressão Guiena, dando uma lição aos seus discípulos quando por ali passou, e ele olhando para aquele lugar, ele então disse que o tormento eterno seria como Guiena, lugar de sofrimento eterno. Ainda em Mateus, no capítulo 8, no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: e os filhos do reino, você pode ler entre aspas, porque era uma referência
que Jesus estava fazendo aos judeus que não criam nele. Muitos viriam de longe e se assentariam no reino, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando sobre um lugar de sofrimento. Um lugar de sofrimento, um lugar de dores. Por esta razão que em Marcos, no capítulo 9, a palavra do Senhor, após o versículo 42, ele começa a advertir as pessoas e vai fazer várias referências sobre esse lugar de sofrimento, de tormento. E eu então passo a ler para os irmãos: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o Guiena, inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É o próprio Senhor Jesus que está dando este ensinamento. E ele continua dizendo sobre cada parte do corpo, sobre os olhos. Não que literalmente Jesus estivesse dizendo para alguém arrancar alguma parte do corpo, mas o que ele estava falando é no sentido da pessoa cortar aquele mal que ela está praticando, antes que seja tarde demais. E por isso ele ilustra de uma forma radical: se a tua mão te escandaliza, corta. É melhor entrares na vida do que seres lançado no fogo eterno. É evidente que nós não cremos em Deus por medo. Nós cremos porque o amamos. Esse deve ser o sentimento que nutre a cada um que segue a Jesus. Mas temos que ter a noção clara de que não foi em vão que o Senhor veio a este mundo. Ou qual a necessidade que Jesus teria de vir a esse mundo se o inferno não existisse? Se todas as pessoas já estariam programadas previamente a irem para o céu? Se o diabo não existe, qual a necessidade de Jesus ter vindo a este mundo? Jesus veio a este mundo para matar a morte, vencer Satanás e tirar do inferno todos os seus seguidores. Louvado seja o nome do Senhor e pode glorificar o nome de Jesus. Com a ressurreição, Jesus matou a morte. Esse foi o principal motivo da vinda de Jesus Cristo. Nunca ninguém ressurgiu dentre os mortos à semelhança de Jesus. Aliás, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi feito a primícia dos que dormem. A primícia, e aqui ressalta-se, porque muitas pessoas são induzidas ao erro, porque algumas pessoas vão argumentar, mas a Bíblia fala em dormir, está vendo? Então as pessoas estão dormindo. Todos que estudamos a língua portuguesa sabemos que dormir é um eufemismo para a morte. Fulano morreu, mas a gente diz descansou. Não que necessariamente a pessoa esteja descansando. Fulano dormiu. Basta você ler o capítulo 11 de João, quando Jesus vai a Lázaro, ele diz: nosso amigo Lázaro está dormindo. E eles não entenderam e disseram: você está dormindo, Senhor? Então ele está tranquilo, está tudo bem. E Jesus diz: Lázaro está morto.
Eufemismo para a morte é dormir. Mas alguns, se aproveitando erroneamente, afirmam que as pessoas que morrem estão dormindo. E eu não creio nisso. Porque a Bíblia nos dá prova cabal de que os que morreram continuaram vivendo em algum lugar além deste lugar. Aliás, a própria palavra do Senhor, quando a gente abre aqui em Lucas 16, você vai verificar. E quando eu digo da importância de você tomar conhecimento com o seu pastor, porque eu, dentro da minha limitação, mas quando venho pregar algumas coisas para vocês, eu vou verificar o que o hebraico diz, o que o grego diz. Eu vou ler nas interpretações das Bíblias dessas seitas o que elas dizem. Por exemplo, esse texto que eu faço menção agora, que está em Lucas capítulo 16, versículo 19, na sua Bíblia, o cabeçalho aí, ele diz o quê? A parábola do rico e Lázaro. Mas no original não tem parábola. E na Bíblia dessas seitas também não está escrito parábola, está escrito a história do rico e Lázaro. Porque as parábolas podem ser analisadas como figuras de linguagem. Mas Jesus, ele nunca contou uma parábola, e esse texto, quando lemos, nós não vemos nele o conteúdo de uma parábola. Nós vemos nele o conteúdo de uma história. Assim como a história do filho pródigo. Necessariamente não quer dizer que Jesus está contando um fato, mas ele está contando uma história possível de ser real em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ele não está falando de um mito, que muitos vão afirmar que muito do que cremos, no que diz respeito a Satanás, ao inferno, à vida pós-morte, é baseado em mitos. E mito vem da mitologia. E por que não dizer que a mitologia se baseou em fatos reais da própria palavra de Deus? E nessa história, Lucas 16, a partir do verso 19, nós encontramos Jesus colocando duas realidades de duas pessoas em dois destinos. Se não é real para um, não pode ser real para o outro. Se não é real que a vida continua para um, não é real que a vida continua para outro. Se não é real que um está sofrendo, não pode ser real que o outro está gozando. Ou para que Jesus falaria de algo apenas para complicar a nossa cabeça? Jesus falou de coisas complexas. Os apóstolos falaram de coisas complexas. E porque eles as deixaram para criar em nós esse desejo de conhecer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E lamentavelmente, poucos têm tido esse interesse. Por esta razão, muitos têm se perdido. Quando Jesus fala da realidade de céu e inferno, ele está falando de dois caminhos que as pessoas experimentarão. O profeta Isaías falou sobre isto. Daniel falou sobre isto. Aquele será um grande e terrível dia.
Aliás, Jesus fala mais em inferno do que em céu, hein? A palavra Sheol aparece 12 vezes. A palavra Hades aparece 11 vezes. A igreja de Cristo hoje tem cedido lugar para as seitas, desencaminhar pessoas. Pessoas que têm abandonado a fé por desconhecerem a realidade bíblica. Jesus disse que há 2 destinos, meus amados. Deus deu livre-arbítrio a cada um de nós. Deus não gostaria de ter robôs seguindo, mas homens e mulheres, voluntariamente, que chegam à conclusão de que Deus é de fato o Senhor e sustentador desse universo, o Senhor da tua vida, e que Jesus Cristo é uma realidade e não um mito, e que você vai viver com Ele para sempre. 2 caminhos. E uma oportunidade de você escolher enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo. Se porventura você se encontra aqui, não tem convicção de que Jesus é o Senhor da sua vida, você não deve ficar adiando. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele pode te curar hoje. Pode te curar hoje. O engano está por aí afora. Alguns acham que você vai ficar purgando os seus pecados em algum lugar e depois migrar para o céu. Outros acham que você vai reencarnar por algumas vezes até conseguir a perfeição. Outros vão ensinar que você vai para o nirvana. Outros que você vai estar dormindo e depois os perdidos serão exterminados. Não há base bíblica para esses ensinamentos. Leia 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo fala com toda clareza sobre a ressurreição dos mortos. O apóstolo João, nos capítulos 19 e capítulo 20 de Apocalipse, ele fala com clareza a este respeito. A primeira morte, a segunda morte, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. A morte dos salvos, a ressurreição dos salvos. A morte dos ímpios, a ressurreição dos ímpios, que experimentarão a segunda morte. E o que é a segunda morte? A primeira morte é física. A primeira morte é física. Todos vamos morrer. Mas quem crê em Jesus não vai experimentar a segunda morte. Você vai morrer uma vez só. Você vai morrer para os seres humanos. E nós, os crentes, não devíamos ter pavor, pânico de morte. As Escrituras é farta em nos dizer que quem está em Cristo Jesus... Lembra de Jesus? Quando Marta e Maria foram a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai continuar vivendo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não existe morte para os salvos em Jesus Cristo. Mas aqueles que não creem em Jesus vão morrer fisicamente, que morte significa separação. Separação. Morreu fisicamente, separou. A segunda morte é a separação eterna de Deus. O espírito separou do corpo, morreu. Agora, espírito separa de Deus para sempre. E onde eu digo espírito, entenda a alma. Que é um outro assunto difícil de se entender, mas aos poucos eu quero trazer para os irmãos.
separação eterna, segunda morte. Sobre os que creem em Jesus, a segunda morte não tem poder. Você fecha os olhos aqui, os abre em algum lugar. Porque em João 14, Jesus diz assim: quero dizer para vocês que eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Há muitas moradas. Finalizando, eu quero dizer para você, Satanás é uma realidade. É um adversário com seu exército demoníaco. Assim como a morte é uma realidade, o inferno é uma realidade. É bem verdade que Deus não o preparou para os seres humanos. Deus o preparou para o diabo e seus anjos. Anjos que foram transformados em demônios. Mas, lamentavelmente, será o lugar daqueles que se deixaram endemonizar pelos demônios. Se deixaram levar pela sedução de Satanás, assim como os anjos do céu se deixaram levar pela sedução. É por isso que Apocalipse 20:10 diz que este sofrimento não tem fim. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Se não fosse tão ruim esse lugar longe de Deus, já seria ruim, porque ali você ou aqueles que para lá irão, terão a companhia do próprio Satanás, da besta, do falso profeta, dos demônios, dos homens maus que já passaram pela face da terra. Não vale a pena. Por menor que seja a dor, o sofrimento, não vale a pena. Continuar caminhando longe de Deus, resistindo à voz do Espírito Santo. Portanto, hoje, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, serás salvo. Não vale a pena resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Se você anda meio lá, meio cá, se você não tem segurança, você precisa de Jesus na tua vida como uma realidade. Que a perdição eterna é uma realidade. Não é um mito. Como infelizmente muitos procuram assim dizer. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando o homem, quando a mulher decidem fechar o coração, nem o Espírito Santo pode fazer alguma coisa por ele ou por ela. Esta é a blasfêmia que não tem perdão. Nem Deus pode perdoar. Deus é amoroso. Mas nós nos esquecemos que Deus é justo. Deus é justo. E é por isso que Deus se entristece e não tem prazer na morte do ímpio, da pessoa que não crê em Jesus.
Querido, você tem que sair daqui não desejoso de ser salvo. Você tem que sair daqui desejoso de ser salvo e de salvar o maior número de pessoas que você puder. Essa é a mensagem do Evangelho. Boas novas para os perdidos. A igreja ainda não entendeu o seu papel, a sua missão. Por isso muitas delas até concorrem aos templos, mas em busca da sua bênção e se esquecem dos outros. É nossa missão como salvos, salvar gente, salvar gente, salvar gente, porque foi por isso que Jesus veio a este mundo, deu a sua vida, porque Ele amou o mundo de tal maneira, que levou aquela cruz sobre si, para que todo aquele que nele crê não pereça na condenação eterna, mas tenha vida eterna. Incumbiu a mim e a você, incumbiu a sua igreja, de levar essa mensagem pelo mundo afora. Se acreditamos nisto, temos que investir nossas vidas, nosso tempo, nossos recursos nisto. Eu creio que você acredita. Assim como há um céu esperando por mim e por você, há uma condenação eterna para os que voluntariamente decidiram rejeitar. Pessoas dizendo que preferem ir para o inferno. Elas não sabem o que estão dizendo. Elas não sabem dessa realidade de viver longe de Deus para sempre, em plena consciência do que é bem e mal. Deus tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, dos nossos amigos, da nossa nação que está cambaleando. Tudo passa por nós. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, querido. Ele ama você e ama muito, mas Ele ama também as pessoas que estão distantes dEle. Deu a incumbência a mim e você salvá-las pela pregação do Evangelho.